realizar operações na bolsa e na parte tributária cumprir com duas obrigações. A primeira é você fazer o pagamento do imposto quando for devido. E não caia no conto do vigário e da minha expressão fácil de falar, que você vai entender que é simples assim. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader, e hoje nós vamos falar para vocês como ficar em dia com a Receita Federal. É óbvio, voltado ao mercado financeiro, voltado aos seus investimentos, porque tem muita coisa que envolve. Bom, o que significa você estar... Primeiro, vamos do princípio. O que significa você estar em dia com a Receita Federal? Muitas das vezes a gente não para pensar, não para analisar. E nós brasileiros temos a mania de tentar fugir de algo que não tem como fugir, sabe? De tentar achar pretextos, de tentar achar formas de culpar alguém e não cumprir com uma responsabilidade. Eu sei, parece que eu fui rude, mas pense comigo. E eu vou me dar o direito que nesse vídeo, por você já estar comigo aqui, e já me sinto íntimo o suficiente de você para que a gente possa conversar de forma adulta. É ou não é jeitinho? O brasileiro gosta ou não gosta de transferir a responsabilidade, se fazer de vítima? Eu não pago imposto porque os governantes roubam. Eu não pago imposto porque os meus líderes não devolvem o imposto na mesma proporção para mim, porque a educação é ruim, porque a saúde é ruim, porque a segurança é ruim, porque minha avó é ruim, porque no Brasil tudo é ruim. Nossa, muitas das vezes nós jogamos no próprio Brasil uma herança pesada demais. Nós brasileiros vivemos num país magnífico. Olha quanto o Brasil é bom, olha como o Brasil é abençoado. O Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem inverno doloroso, o Brasil não tem um verão doloroso. O Brasil ele consegue ter uma bacia muito grande, exportação agro muito forte. Concordo que muitas das vezes os nossos líderes não são compatíveis com a proporção de riqueza que o Brasil tem. Mas vejam só, os nossos líderes são culpa nossa. Somos nós que colocamos lá. E é o que acontece. Nós colocamos as pessoas para nos representar e depois criticamos. Então não é eles que estão errando. Somos nós, brasileiros, que estão errando, que não tem ali a capacidade de eleger alguém que efetivamente seja competente. E eu nem estou falando do governo atual, nem o governo passado e nem o governo futuro, ou ninguém. Eu não faço nenhum tipo de partido político aqui. Não sou político. Não gosto de política. Tenho as minhas particularidades, tenho aquilo que eu acredito, tenho aquilo que eu me identifico, mas é meu, Luiz Fernando, não comento com ninguém. Mas nós brasileiros gostamos de transferir essa responsabilidade. Ou você nunca disse que você não paga o imposto porque o imposto é caro demais. Ou você nunca parou para pensar que você não paga o imposto porque ninguém paga. Porque se pagar alguém vai roubar. Talvez você não, que é um cara mais centrado, tem ali uma maturidade emocional, uma maturidade mental, mas muitos brasileiros, e mesmo aqueles que estão no mercado de capital, no mercado de investimento, têm esse pensamento de não pagar o imposto porque é caro demais, ou não pagar o imposto porque alguém vai roubar. Isso é crença, crenças limitantes e que fazem com que você não saia do lugar. Como é que você fique, desculpe o desabafo, mas é verdade, a gente diz, o Brasil eu não sei se o YouTube vai me bloquear, mas eu vou dizer aqui, é só uma expressão, tá? Senhor YouTube, é só uma expressão, vou repetir. Abre parênteses, o Brasil é uma desgraça, fecha parênteses. Quantas das vezes eu vejo pessoas com alto capital, extraindo o máximo de dinheiro do Brasil, o Brasil deu para ele a oportunidade dele enriquecer, mas ele tem a capacidade de jogar ao Brasil uma frase como essa. E aí traz um peso muito grande para o Brasil. Se a gente começasse a dizer o Brasil é abençoado, talvez a gente conseguiria criar uma energia melhor no Brasil. E eu nem sei por que estou falando isso. Mas o meu rolê é falar como você vai ficar em dia com a Receita Federal. Ficar em dia com a Receita Federal está direcionado às suas responsabilidades, ao cumprimento dessas responsabilidades. Você só vai ficar em dia com a Receita Federal se você entender que você é investidor,
tem a responsabilidade de realizar operações da Bolsa e, na parte tributária, cumprir com duas obrigações. A primeira é você fazer o pagamento do imposto quando for devido. E não caia no conto do vigário e da minha expressão fácil de falar, que você vai entender que é simples assim. Um dia eu estava conversando com um parente da minha esposa e ele perguntava, Luiz, mas o que você faz? Eu sou contador. Ah, já gera como assim? Ah, o quê? Eu sou meio encanado com isso aí, cara. Porra, é minha profissão, estudei pra caramba, me matei pra estudar. E o cara assim, mas o que você faz? Sou contador. O quê? O quê? Como assim? Que esse aí? Não, é a mesma coisa assim, tá, mas você ganha dinheiro com o quê, né? Não, sou contador. Ele falou, legal. Eu falei assim, mas como é que seu escritório funciona? Eu falei, mas eu sou um escritório diferente. O escritório maior hoje do grupo, ele atende investidores. Ele, eu sou investidor também. O que você faz? Sim, olha, a gente dá assessoria tributária para os investidores. Resumidamente, eu trabalho com a contabilidade em renda variável para que eu possa conduzir toda a parte tributária e dar a segurança ao investidor de ter tranquilidade que o patrimônio dele e da família dele está salvaguardado. Ele falou, nossa, que bonito, você gera DARF. Eu falei, faz parte. Ele, mas só isso que você faz? Eu falei, nossa, eu fico puto da vida com isso. Trabalho 18 horas por dia para um cara chegar e me mas você só faz isso? Aí eu pergunto para ele, o que você faz da vida? Eu falo, eu não posso falar. Porque parece simples, né? Então, fazer o pagamento do imposto devido. E logo entende de você gerar a DARF. Né? E aí você gerando a DARF, fazendo o pagamento, você está em dia com a Receita Federal. Mas como é que você vai chegar no valor devido? Como é que você vai gerar essa DARF? Qual é o código que você vai utilizar para poder gerar essa DARF? Qual é o aplicativo que você vai utilizar? Se você fizer o pagamento e esse pagamento não for compensado, como é que você vai trabalhar com relação a isso? E olha que eu só estou falando da parte do pagamento. Parte do princípio, então, que você não pode pressupor que uma fala simples de que se você tiver ganhos na Bolsa de Valores tem que gerar o imposto a pagar, que transferir isso para uma simplicidade de fazer. Porque a operacionalidade em você executar esse trabalho talvez não seja tão simples como eu expressar que você tiver ganho na Bolsa de Valores, você vai ter que fazer o pagamento. E eu não estou nervoso ainda. Vamos falar da segunda obrigação para que você possa ficar em dia com a Receita Federal. A partir do momento que você, então, faz o trabalho mensal de ter documentação que comprove as suas movimentações, fazer o casamento e o fechamento dessas operações. E todo fechamento de operação, você tem que extrair dessas operações o seu resultado. O resultado está vinculado muito nas compras, você entender que você tem custo daquele ativo que você comprou, acrescido de dispêndio financeiro, para você poder encontrar o custo de aquisição. E sim, eu tô falando difícil pra caramba, que é só para valorizar o meu passe. Aguenta que daqui a pouco eu explico, que agora eu tô numa linha filosófica. A partir do momento que você encontra o resultado, então você vai gerar a guia de recolhimento da Receita Federal, que é um documento que é único para que você possa fazer o pagamento. Vou resumir. Fiz uma operação, quando eu compro um ativo financeiro, incide despesas ali, incide ISS ali, incide corretagem ali, emolumentos ali. Você tem que, então, somar todas essas informações, entenderam? Na venda, a proporção é a mesma, mas em vez de você somar, você vai diminuir. Então, quando você compra e soma tudo que envolve, tudo que você gastou para fazer aquela compra, você tem, então, o custo de aquisição. Quando você vende e subtrai tudo que você gastou para poder vender, você então tem o valor de venda líquido e você vai confrontar o valor de venda líquido com o custo de aquisição. Você tem então ali a base de cálculo para você poder gerar a guia. Essa base de cálculo você vai aplicar a taxa percentual que depende da modalidade e do mercado que você está trabalhando e você então vai encontrar o imposto devido. Esse imposto devido você não vai pagar ainda. Por quê? Porque você vai ter que voltar lá na sua nota de corretagem, nos seus controles e identificar o montante de imposto de renda retido na fonte, que é uma parte do imposto que a Receita Federal retém como mecanismo para controlar quem está na Bolsa de Valores. A partir do momento que você encontrou o valor devido, subtrai então o imposto de renda retido na fonte, você tem efetivamente o valor a ser pago e aí você vai gerar a guia num programa chamado Cicalc com o código 6015. E aí, galera, é simples? Não é. Cumprir então
com a minha primeira obrigação. A segunda obrigação, ela está vinculada a todo esse trabalho, porque isso que eu falei, nós vamos fazer mês a mês. Depois que eu fiz todo esse trabalho, cabe então a mim reportar esse trabalho à Receita Federal. Por isso que a segunda obrigação é a declaração. Declaração parte do princípio de eu informar, de eu declarar alguma coisa. O que eu vou informar? O que eu vou declarar? Nós, do mercado financeiro, vamos informar, vamos declarar toda a minha movimentação, todos os cálculos, todas as guias, todo o imposto pago, com documentação idônea que comprove essa movimentação, mesmo que você tiver no prejuízo. Porque o prejuízo só vai utilizar do direito de compensar, que é um benefício fiscal, quando tiver informado na sua declaração do imposto de renda. Mas isso eu conto num outro momento. E aí, senhoras e senhores, eu fui claro? Foi legal? Se sim, curte, comente e se inscreva no nosso canal. Eu sei, senhoras e senhores, que muitas vezes eu me empolgo, mas eu vou fazer meia culpa. Eu até acho que quando você entende do que você está fazendo, é simples. Mas aquelas pessoas que não entendem têm grandes dificuldades. E o meu trabalho aqui é para dar segurança para aqueles que já entendem, tirar alguma dúvida, e para aqueles que não entendem nada, a gente tentar ensinar. E aqueles que não querem se preocupar com isso, eu vou executar esse trabalho. Mas não acho simples. A declaração do imposto de renda, por exemplo, tem um monte de situações que envolvem. Não é só ir lá e preenchendo. Né? Muitas das vezes as pessoas se confundem. É autodidata. Eu ouvi assim, o imposto de renda é autodidata. Vai informando um monte de coisa lá, sem ter uma linha de pensamento, sem ter um planejamento, vê se você não vai cair na malha fina. Tente você aumentar o teu patrimônio sem fonte de renda. Tente você ter um patrimônio elevado sem ter caixa para comprovar aquele patrimônio dentro da sua declaração do imposto de renda. Você vai cair na malha fina, você vai ser fiscalizado, porque não brota-se bens e direitos sem ter fonte de renda. Não se opera na Bolsa de Valores sem ter fonte de renda. E se você ter fonte de renda, tem incidência de imposto de renda. Mas isso eu vou falar num outro vídeo.